Catarina minha também, que foi muito bom. Então, hoje, a gente trouxe aqui para vocês 2 cases, né, que é a Tiziana Rolim, com Somos Um, e a Priscila Veras, com o Muda Meu Mundo, que a gente já tem falado já há um tempo, já, né, desde o primeiro, né, e é impressionante, porque eu realmente não me ligava muito para esse assunto, né, antes dessa loucura do Covid, né. Eu acho que, como a Tiziana disse numa live que eu vi dela, realmente pode ser que seja um aviso, né? Veio para avisar, né? Então, antes disso, eu queria aqui apresentar o Marcelo Santos, que é um cara muito legal. Ele, ele hoje toca, ele é o CEO fundador, né, do Impacta Nordeste. Eles têm a missão de fomentar, de fazer exatamente o que nós fazemos, só que aqui é uma coisa bem informal, né? Um webinar e tal. Ele já é algo realmente mais formal, tem parcerias com o Sebrae, com várias instituições, inclusive já fez alguns eventos com as pessoas que já se apresentaram aqui. E eu queria que ele falasse um pouco sobre o Impacto Nordeste e também um pouco também sobre uma chamada que eles estão fazendo em parceria com o Sebrae, que é bem interessante. Eu acho, Tiziana, que tem uma sinergia com o que você vai apresentar também. Mas vamos lá, Marcelo. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Rodrigo aí pela oportunidade, né? Nos conhecemos há pouco tempo, mas tenho certeza que a partir de agora a gente vai ter muitas oportunidades para conversar sobre negócios de impacto, capitalismo consciente e várias outras temáticas aí que você... Eu fiquei até surpreso que você despertou para esse assunto recentemente, então seja muito bem-vindo nessa área, que é uma temática muito legal, que eu tenho trabalhado há um tempo, e quanto mais pessoas que trabalham com isso e estejam conscientes dessa nova economia, é sempre muito bem-vindo, e você me parece uma pessoa extremamente proativa, que já começou essa série de webinars, que vai ser muito útil também para a gente disseminar essa informação. Boa tarde também para a Priscila, para a Tiziana. A Priscila eu conheço já um pouco mais à distância também. Nós temos um amigo comum, que é o Fábio Demoni, do Instituto Sabin, que também é uma pessoa que é extremamente engajada no ecossistema nacional, aí, através do Instituto Sabin, através do Conselho do GIF, que ele faz parte. É uma pessoa que também tem nos ajudado bastante aqui a tocar o Impacta Nordeste nesse início. Eu vou fazer só um breve resumo da nossa atuação e depois convidar todos a participar da nossa primeira chamada Impacta Nordeste de Negócios Socioambientais. Como o Rodrigo bem disse, o Impacta Nordeste é o primeiro portal de negócios de impacto, projetos sociais e responsabilidade social dedicado à região Nordeste, né? Eu tive a ideia de criação do Impacta Nordeste após uma jornada que eu fiz que durou 6 anos. Né? Eu sou gestor de projetos há mais de 10 anos, sou empreendedor social há 6 anos, e alguns anos atrás eu comecei a coordenar um projeto que viajou o Brasil todo. E esse projeto, que era um projeto do Instituto Via Varejo, Casas Bahia, e da ONG Recode, eu tive a oportunidade de morar por um mês em um município diferente do Brasil, de abril a dezembro, por 6 anos. Então, como vocês devem imaginar, essa jornada aí furou uma bolha mental muito grande de uma pessoa que é natural do Rio, de São Paulo, conheci o Brasil todo. Foram mais de 50 municípios que eu tive a oportunidade de morar por um mês e acabei me apaixonando aqui pela região Nordeste. Trabalhei bastante para viabilizar minha vinda para cá, porque, como vocês sabem, quem trabalha com responsabilidade social, quem trabalha com negócios de impacto, já não é muito fácil em São Paulo, em outras regiões é mais complicado ainda. Mas isso não me impediu, fui atrás uma qualidade de vida melhor do que morar em São Paulo, Rio de Janeiro, e também das possibilidades que aqui a região apresenta. Então, quando cheguei aqui, toquei outros projetos, conversei com muitos empreendedores sociais, gestores de organizações, e todos me falaram a mesma coisa, né? Pô, tem tanta coisa legal sendo feita aqui no Nordeste, mas poucas pessoas sabem disso, né? Então, aí nasceu essa ideia de criar o Impacta Nordeste, que foi contar para o mundo o que está sendo feito aqui na região.
Então, nós iniciamos a nossa jornada como um portal, exatamente para divulgar, para fomentar todas essas questões relacionadas a negócios de impacto, projetos sociais e responsabilidade social aqui na região, e também para criar uma consciência no empresariado local sobre essas questões. A responsabilidade social empresarial aqui no Nordeste ainda está começando a acontecer, então a gente veio somar aqui para trazer mais conhecimento, mais cases, para todo mundo ficar conhecendo. Hoje, com o crescimento do nosso portal, ele tem 6 meses no ar, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho e está crescendo bem o portal, dentro, obviamente, do setor muito nichado, como é o nosso, né? Nós estamos migrando de um portal para uma plataforma. E essa plataforma vai servir também para fomentar e capacitar outros empreendedores que querem trabalhar com negócios de impacto, com projetos sociais, ONGs, de tudo. A gente embarca todas essas pessoas que têm esse tipo de trabalho voltado para o social e também para a parte empresarial. Então, com muito esforço, né, no começo desse mês, nós lançamos a primeira chamada Impacta Nordeste de Negócios Socioambientais. Essa chamada, o que ela vai fazer? Nós estamos convocando todas as empresas que trabalham com isso, podem ser empresas que já estão no estágio mais avançado, como a da Priscila, ou empresas que estão começando agora, e nós vamos premiar 4 empresas em 4 áreas distintas, né? Nós temos 4 categorias, que é o mundo justo, seguro e sem pobreza, saúde e bem-estar, educação, habilidades e trabalho, meio ambiente e sustentabilidade. Essas 4 categorias nós vamos oferecer um prêmio em dinheiro, né? Nós temos vários parceiros que vão participar dessa banca, incluindo o Instituto Saving, o Sebrae do Rio Grande do Norte, ou nossos parceiros que são fundos de investimento em negócios de impacto, como a Nest e a Entrecity, que é aí do Ceará, também do nosso amigo Haroldo, e a Pipe Social, que está nos ajudando na busca e seleção desses negócios, né? Então, nós vamos premiar em dinheiro nessas 4 categorias, negócios que estão começando agora, né? Porque esse começo é bem complicado, então nós vamos dar essa premiação em dinheiro, que são R$3.000 para cada categoria, e para aqueles negócios que já estão em estágios mais avançados, nós vamos fazer o que eles chamam de speed dating, que nada mais é que juntar essas empresas que já estão em estágio mais avançado com investidores. Então, para receber possivelmente um investimento, né? Ou se não, imediatamente no futuro. Então, esses negócios vão poder ter um momento que eles vão conversar com a Nest, que é um fundo de investimento aí global em negócios de impacto, o pessoal da Entrecity também, e todo mundo que trabalha nessa área sabe que é muito importante você sempre estar próximo de investidores para conseguir alavancar a sua solução. Então, eu agradeço muito a oportunidade para falar sobre a chamada, deixo aqui o convite para todos que nos assistirem, que trabalham com isso, pode ser pessoas que estão ainda bem no início, no que eles chamam de early stage dos negócios, ou pessoas que já estão lá na faixa de escala, pré-escala. Nós queremos ajudar todo mundo. Então, eu deixo o convite também para a Priscila, para a Tiziana, se inscrevem lá também. É muito importante que, a partir dessa chamada, nós também vamos criar um banco de dados sobre esses negócios que vai nos ajudar a criar novas iniciativas para continuar fomentando a região. Vamos criar uma vitrine virtual de negócios de impacto dentro do Impacta Nordeste. Então, essa iniciativa foi feita para ajudar o setor como um todo, fomentar todos esses negócios, principalmente do Nordeste, que tem tanto potencial aí para transformar a nossa região. Obrigado, Marcelo. Vocês duas, a gente pode fazer o seguinte, vamos logo passar para os cases, certo? E no final a gente, se elas tiverem alguma dúvida e quiserem complementar a sua fala, aí a gente abre, certo? Mas obrigado pela sua participação e obrigado também pela parceria, não é? Vamos agora aqui passar para a Tiziana Rolim. Tiziana Rolim eu conheci há alguns anos, né? Não vou nem falar porque senão a gente vai fazer besteira aqui. Na AGE, Associação de Jovens Empresários. Acho que foi em 98, se não me engano, mas vamos lá. Que a gente começou muito cedo, na pré-adolescência. Foi, com certeza, viu? Então, a Tiziana, ela é empresária de vários setores, empreendedora, jovem empreendedora, e ela toca um projeto chamado Somos Um. Além de tudo isso, ela toca esse projeto e acho interessante porque
por ela tocar esse projeto, com certeza dá para a gente imaginar que as empresas que ela toca também têm esse viés de capitalismo consciente, né? Acho que uma das vozes mais ativas aqui no Ceará desse tema, né? Todo mundo, quero fazer esse tipo de evento, chama de Cena Rolim. Tá, chama de Cena Rolim. Então, todo mundo naquela lista, em todas as listas ela tá. Então, vamos lá. Eu falo muito, mas eu aprendi com a Priscila. Tá certo. Então, eu vou agora falar aqui, né? O Somos Um é um negócio de impacto social, um modelo de se fazer negócios com a finalidade de resolver problemas sociais e não apenas maximizar o lucro. Ele é bem amplo, o que eu falei, mas é de propósito, Luciana, para você realmente falar um pouco sobre você e aproveitar o momento também para falar sobre um projeto que lançou ontem ou foi anteontem, não sei, que é realmente voltado para o nosso Ceará, né? A gente tentar fazer com que as pessoas pensem e comecem a pensar um pouco como a gente vai fazer para trabalhar no meio da Covid, porque é uma nova realidade que a gente está vivendo, não tem essa de, vai passar, pode até passar, mas a gente vai ter que se adaptar e recriar o mundo, né? O mundo dos negócios. Então, Tiziana, queria que você falasse para a gente. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Tá, Rodrigo, é um prazer. Obrigada pelo convite. Eu adoro estar ao lado da minha amiga, companheira de jornada, Priscila. Prazer conhecer o Marcelo. Parabéns pelo teu trabalho, Marcelo. Imagina aí os teus desafios nesses últimos 6 anos, né? Rodrigo, quanto tempo eu tenho para eu saber até que ponto eu me aprofundo ou não? Eu te mandei até às 5h20, mas você pode até às 5h25, por aí. Deixa eu ver aqui. Que horas são agora? 5 minutos, então, só? Ai, meu Deus. Não, peraí, é porque eu falei demais. Vamos até... pode ser 15 minutos? Pode, tá bom. Então, vamos lá. Eu sou Tiziana, sou administradora de empresas, formada na Unifor, tenho um MBA de gestão de negócios pelo IBMEC, participei de algumas gestões da AGE, que é a Associação de Jovens Empresários, desde os meus 18 anos. Sou diretora da Serrolim Engenharia. Até uma semana antes da quarentena, eu era diretora comercial e marketing. E aí, uma semana antes, eu virei diretora de gente e impacto social. Então, eu saí da venda e fui cuidar das pessoas e do impacto que a empresa gera. Há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, a gente fundou o Somos Um, que foi um chamado da minha alma, né, para fazer algo realmente que pudesse mudar o mundo mesmo. Parece um pouco utópico, mas o mundo que a gente fala não é o mundo inteiro, é o mundo daquelas pessoas que a gente consegue atingir, né? E a gente vem conseguindo fazer um trabalho. O nosso propósito é proporcionar o empoderamento das pessoas para que elas prosperem. A vida inteira eu fiz trabalho social, desde criança, muito motivado pelos meus pais, que sempre fizeram. E existe uma diferença, tem uma coisa que a Pri também pode falar sobre isso, porque ela trabalhou muitos anos também em uma ONG, né, que presta um serviço desse. E a gente, hoje, eu enxergo muito bem a diferença entre fazer um trabalho social, que muitas vezes você está ali dando o dinheiro, a cesta básica, o recurso, a roupa, a necessidade básica, que é dar o peixe, é uma diferença muito grande entre ensinar a pescar, né? E aí eu decidi sair do dar o peixe para ensinar a pescar. Então, os trabalhos do Somos Um são todos voltados para empoderar as pessoas, para que elas prosperem, tá? E aí, a partir daí, ela saia do lugar onde ela está, da situação de pobreza ou de dificuldade que ela esteja, para que ela siga o caminho dela, independente de que se mês que vem vai ter um novo doador ou não. Porque esse mundo social, né, que a gente chama do terceiro setor, o desafio é esse, o recurso, esse mês tem, no outro não tem, e aí você fica naquela volatilidade. E aí eu saí não saí totalmente, porque eu ainda sou conselheiro de algumas ONGs, e acho que são super importantes, e é necessário, eu sou conselheiro da Edisca, da Escolinha Sol, e várias outras coisas que também ajudam as pessoas, mas o Somos Um, ele veio para apoiar negócios de impacto que possam resolver algum problema, ou apoiar
individualmente as pessoas. Então, a gente tem 2 projetos. Um é o Impactar, são 2 frentes. Um é Impactar, o outro é o Florescer. O Impactar foi a partir de um hackathon social que a gente fez no Bom Jardim, que é um bairro que tem um IDH super baixo de Fortaleza, um dos mais baixos, que tem um índice de violência alto. E a gente tem parceria lá com o Movimento de Saúde Mental, que é presidido pelo Padre Rino. E aí a gente fez lá um final de semana com participantes, eram moradores do Bom Jardim e alunos da Unifor. E aí a gente juntou essas pessoas numa escola pública, dormimos lá por 3 dias e trabalhamos muito. E a Priscila estava com a gente lá também. Tanto trabalhou como cantou e se divertiu. E não vai ficar para a história, amiga, desculpa. E aí, sabe porque quando a gente foi para o jurado, sabe? Pegamos, né, os notas, fomos para o jurado, a gente precisava de 20 minutos, aí eu me recolhi para ver quem tinha ganho. Quando eu voltei, ela estava no microfone cantando evidências com a turma lá, animando a galera. E aí, ela disse que era para diminuir a atenção. E aí, tivemos 3 vencedores com 3 negócios de impacto, onde a gente está na fase de aceleração. Um deles, inclusive, é de reformas de casas na periferia. Fez a primeira reforma agora um pouco antes da quarentena, mas aí teve que parar, porque não pode mais entrar na casa das pessoas. O outro vai para o ar agora nos próximos 10, 15 dias, que chama Corre Aqui, que agora mais do que nunca vai ser muito necessário, que é uma plataforma de emprego, é um Uber de serviço, por exemplo, onde você vai oferecer o seu serviço e a pessoa vai buscar o serviço lá, né? E o outro é com a ODS de educação, que também está sendo trabalhada para sair nos próximos meses aí. O que acontece é que a gente juntou essas pessoas porque a gente quer ouvir quem vive naquela realidade, quem conhece a comunidade, quem conhece os seus problemas, e a gente juntou pessoas que têm gestão. A maioria dos alunos da Unifor que participaram foram pessoas da pós-graduação, mestrado, então era um nível bem legal. E aí a gente juntou esses dois saberes e ouviu a comunidade, ouviu os reais beneficiários, e a intenção era criar negócios para resolver problemas do bairro. Então a gente tem essa frente de aceleração. A gente apoia negócios de impacto, então a gente apoia a Muda Meu Mundo, né? A gente apoia a Catarina Mina. Então, são empreendedores que a gente acredita, confia, conhece o trabalho, e a gente está junto nessa. E a gente também tem o Florescer, que é o indivíduo. O Florescer, a gente tem a turma no Bom Jardim, que a gente começou lá também, com mulheres. Na verdade, são 29 mulheres e um homem nessa primeira turma, porque a gente prioriza mulheres, mas esse homem é marido de uma das mulheres que são empreendedoras, então eles trabalham junto e era importante que os dois estivessem juntos. E é um trabalho de quase 5 meses, com 2 encontros semanais, onde a gente vai fazer capacitação desde um trabalho chamado Líder de Si Mesmo, que é gestão das emoções, meditar, né? Assim, um olhar mais de autoconhecimento para descobrir seu propósito, quais são suas dores, o que você veio fazer no mundo, até a capacitação técnica para elas. A maioria é na área da confecção e culinária, gastronomia, e capacitação financeira, tanto da pessoa física como jurídica, o que é empreender, como é que eu vendo meu produto, como é que eu faço nas redes sociais, o que é o cliente, o que é o mercado, como é o concorrente, o que é estoque, o que é custo, enfim, tudo aquilo que um gestor precisa saber para que elas possam empreender, né? E aí, então, a gente apoia que elas saiam da situação que elas estão e vão e sigam para uma situação de prosperar a partir do seu conhecimento e do seu trabalho, certo? Esse trabalho, a gente, por enquanto, ainda está só no Bom Jardim, mas a nossa intenção é ampliar ele e ir para outros lugares. E assim, o que eu queria falar um pouco mais também... Antes de tu entrar no teu projeto que tu acabou de lançar, eu queria que tu falasse um pouco, que eu acho que passou, sobre uma ação que vocês fazem, que é aquele crédito num cartão, e vocês colocam, como é que eu posso dizer? Do Banco Palmas, vou falar. Pronto, vai, né? Então, porque isso aí eu achei... Não, é assim, porque aí, é isso que eu ia falar agora. Quando a gente agora se deparou com essa crise, né, a gente pensou, bem, vamos seguir com o Impactar e o Florescer
pelo Zoom, né? Então, a gente está conseguindo, não tem a mesma qualidade, obviamente, mas é o que dá, o que temos para hoje, digamos assim, né? E aí, e quando a gente pensou, e agora? O que nós vamos fazer diretamente para o problema do Covid, da crise, de minimizar os danos para as pessoas que mais precisam, certo? E aí a gente foi ser protagonista para resolver, né? No lugar de ficar só discutindo em grupo do WhatsApp se abre ou não abre, se usa o remédio, se não usa, coisas que a gente não tem como opinar, né? A gente não é técnico, a gente não é cientista, a gente não é médico. Então, enfim, a gente foi aonde a gente sabe, o que a gente sabe. O chamado da vez, Rodrigo, é assim, ó. Qual o meu talento? Como é que eu posso contribuir com meus dons e talentos a serviço da humanidade nesse momento? Porque, claro, a gente pode doar dinheiro para alguma causa, doar cesta básica, mas tem gente que não tem o dinheiro para dar. Tem gente que tem os dois, o talento e o dinheiro, mas tem gente que não tem dinheiro para dar, mas você pode doar com o seu talento. E aí, tem algumas frentes nessa área, que aí é que eu vou falar agora. Uma é essa frente que tu falaste, que a gente pensou, porque logo que isso, na primeira semana, eu falei, gente, o governo precisa agora, urgente, definir uma renda mínima básica, renda para poder chegar nas pessoas, né? Tem essa discussão entre economia e saúde. Eu não entro muito nesse mérito, porque assim, eu acho que a gente tem que salvar vidas. Aí a gente tem que pensar assim, o que é que precisa fazer para salvar vidas e garantir a necessidade básica das pessoas? Então é assim, a gente consegue, é mais fácil botar comida na mesa das pessoas do que ressuscitar alguém que morreu. Então é assim, a prioridade é salvar vidas. Aí para salvar vidas a gente fazer isso, isso e isso. Isso vai dar problema na economia. E agora quais ações que a gente precisa fazer para minimizar os danos da economia? Uma delas, é que eu venho falando desde a primeira, é a renda mínima, que o governo lançou agora. Ainda está um pouco confuso, as pessoas ainda não conseguiram se cadastrar todas, ainda não chegou para a população, mas o que importa é que está aí e uma hora vai chegar. Só que eu sei que a máquina é muito grande, mas, enfim, me dá muito nervoso porque eu acho que está atrasado. Mas, enfim, não vou julgar isso. O fato é que a gente correu para fazer algo assim. É claro que a gente não tem a máquina na mão, é claro que a gente não tem a quantidade de recursos que a máquina tem, mas a gente faz um limite das nossas possibilidades. Então, a gente definiu R$200, né? E a nossa meta é atingir a 20 mil pessoas. Quer dizer, 20 mil pessoas vezes 4 ou 5 por família, só aí já são 100 mil pessoas, né? Se a gente for colocar assim. Então, é um trabalho que vai impactar muita gente no Ceará, positivamente. E aí a gente começou a fazer isso em parceria com o Banco Palmas, onde a gente abre uma conta digital para cada pessoa. Aí essas pessoas, elas são selecionadas. Não é uma seleção, porque a gente não faz uma seleção. A gente contactou algumas ONGs, entidades, associações de bairro. Essas pessoas selecionaram tanto pessoas que estão desempregadas como autônomos, mandaram para a gente preenchendo a planilha, a gente cria essa conta, acredita R$200 na conta da pessoa, cadastra o comércio local somente para comprar alimentos e material de higiene. Essa pessoa compra através do aplicativo, ela não pode sacar esses R$200 e comprar o que ela quiser, ela não pode comprar numa loja de roupa, ela não pode comprar na televisão, quer dizer, não dá para comprar na televisão R$200, mas estou dizendo, não dá para... Ela só pode comprar comida e material de higiene. E aí ela faz essa transferência através do dinheiro, que é uma moeda digital, e o comerciante pode sacar, transferir para o banco dele normal, saca o dinheiro e a economia está rodando. Isso é assim, a gente podia pegar esse dinheiro e comprar a cesta básica, pode. Só que aí a gente está fazendo isso também com o Supera Fortaleza, é massa. Não estou dizendo que é ruim não, a gente faz também, já distribuímos 7 mil cestas, certo? Só que, nesse formato, tem alguns pontos que dão mais trabalho, é óbvio que dá mais trabalho, mas tem um ganho, que é o quê? Primeiro você dá poder de compra para aquela pessoa. Você dá dignidade para ela escolher o que ela quer comer. Segundo, a cesta básica, ela tem macarrão, arroz, açúcar, manteiga, óleo, mas ela é muito deficitária em proteína. Quando muito tem uma sardinha, uma coisa, mas ainda é numa quantidade menor. Então, nesse formato, eu recebi fotos de mulheres comprando carne, eu fiquei morta de feliz, porque ela estava comprando carne para a família dela. Ela pode comprar frutas e legumes lá no Mundo Meu Mundo, né, Priscila? Então, assim, ela vai poder ter acesso a uma alimentação mais saudável. A outra é que R$200 é muito mais dinheiro do que o valor de uma cesta básica, né? Ou seja, vai durar mais tempo do que o que a gente dá a uma cesta básica. E a outra, que também é muito importante,
tanto quanto, é fazer a economia do bairro girar. O mercadinho vende mais, a dona Fátima do lanche vende mais, o marmiteiro vende mais, e aí faz essa economia girar dentro do bairro, que é o que a gente precisa agora, é fazer essa economia não morrer. Se a gente vai comprar a cesta básica, normalmente a gente compra a cesta básica de um grande fora e dá no bairro, e aí a economia, ó, fica parada, né? Então, assim, tem os desafios, obviamente, mas está muito legal, a gente já está com 1.500 pessoas cadastradas que já receberam o benefício, com muitos feedbacks incríveis. Daqui para o final da semana é possível que a gente chegue a 3, 4 mil pessoas. A gente quer terminar o mês com 20 mil pessoas. Agora a gente decidiu que vai sair de Fortaleza um pouco, vai um pouco para alguns lugares do interior que está precisando muito. Aí eu mandei mensagem para o Joaquim e disse assim, Joaquim, a gente pode ir para o interior? Aí ele respondeu assim, minha filha, a gente pode ir para onde você quiser, para o interior e até para o exterior. Eu digo, acaba bom, esse é bom, viu? Então, a gente vai começar a trabalhar no interior, que está muito necessitado, né? Aí o Somos Um também faz parte do Supera Fortaleza, nós estamos lá na organização do Supera Fortaleza, junto com a Prefeitura de Fortaleza, o Fortaleza Solidária, Bolero, Comunicação, Sistema Verdes Mares, e que aí o Supera, o que acontece? O Supera tem a doação do Quicante, que é em dinheiro, e tem a cesta básica, né? A cesta básica a gente está distribuindo também nesse mesmo esquema das ONGs, entrega para eles e eles distribuem para os beneficiários. E o valor do Quicante vai para essa mesma ação do É Dinheiro, né? Que hoje a gente tem mais ou menos uns 500 mil de doação do Quicante pelo Supera, que vai ajudar nesse montante que a gente precisa para atingir 20 mil pessoas, certo? Aí, está terminando meu tempo, eu vou falar a última coisa. E aí, baseado nessa ideia, me veio uma outra ideia, que era assim, gente, eu tive essa ideia num dia, em 5 dias ela estava rodando, porque eu tenho instrumentos, equipe, forma de colocar isso para rodar, certo? Mas quantas pessoas têm ideias melhores do que essa, mais brilhantes e mais impactantes, né, que geram um impacto maior, e que não consegue, por qualquer motivo, conseguir botar para rodar? Eu vou querer que essas pessoas deem ideias e a gente vai botar para rodar. Já não basta as ideias que a gente tem, eu e a Priscila, porque a gente disse que 8 horas da manhã a gente teve 8 ideias impossíveis. Até 8 horas da manhã a gente já teve 8 ideias impossíveis. Mas não basta as nossas ideias, a gente quer ouvir as ideias dos outros. E aí esse convite é para a pessoa sair, Rodrigo, assim, daquela coisa de o governo devia fazer aquilo, devia fazer isso. Fulano tá errado, ciclano tá não sei o quê. Um jogo de acusação, entende? E aí a pessoa, em vez de fazer isso, ela é chamada para autorresponsabilidade e dizer o que é que eu posso fazer nessa crise. Por quê? Porque cada um pode fazer alguma coisa. E se cada um fizer essa coisa, a gente vai sair dela muito melhor e muito mais rápido, certo? Agora, se só uma parte fizer e os outros ficarem só criticando quem está fazendo, o chamado é sai da arquibancada e vem para a arena, certo? Uhum. E aí, a gente criou o desafio Retoma Ceará, fazendo uma nova economia girar, que é para receber ideias, para trabalhar as personas. Tem lá na inscrição, você escolhe as personas que você quer trabalhar, que pode ser MEI, informal, autônomo e tal. A maioria que a gente está trabalhando é só economia de bairro, certo? E as temáticas, desburocratização, complemento da renda, empreender, enfim, tem as temáticas lá que você vai escolher, todas voltadas para desenvolver ideias como essa do É Dinheiro. Essa foi uma ideia que fez a economia do bairro girar, certo? E que é relativamente de fácil implementação, contanto que você tem um recurso. E a gente quer ideias, não são ideias de negócios de impacto incrível que a gente vai passar um ano para rodar, não é. São ideias de implementação rápida, e inclusive esse vai ser um dos critérios bem importantes para a escolha dos vencedores. Precisa ser de implementação rápida, não necessariamente essa pessoa vai precisar implementar, pode ser simplesmente uma ideia para o governo implementar, certo? Ou para alguma empresa implementar, mas ela precisa ser viável, e não é só dizer assim, vocês deviam fazer assim, tá certo, mas você vai apresentar como as soluções, o impacto que é gerado e qual é o custo disso, entende? Então, por isso que não é uma coisa assim de 1 dia ou 2 dias. A gente vai terminar isso no dia 1º de maio, então a gente vai ter mentoria, a gente vai ter um prazo para a pessoa trabalhar essa ideia, e a gente não quer receber uma ideia muito crua, não, tá? A gente quer receber uma ideia já em ponto de bala, digamos assim, né? E aí eu faço o convite para vocês que estão aí assistindo, e que o que a gente falou aqui, se faz sentido para você, e você quer ser a mudança que quer ver no mundo, quer contribuir
nesse momento com os seus talentos. Tem gente que me pede assim, eu até gravei um vídeo essa semana porque o meu WhatsApp e o meu Instagram é direto. Eu também quero ajudar, o que é que eu faço? Eu quero ser voluntária, o que é que eu faço? Eu quero me engajar, o que é que eu faço? Então eu fiz um resumo das ações que você pode fazer. E tem algumas pessoas que dizem, eu não posso dar dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ok, você doa seu talento, ainda corre o risco de sair com mais dinheiro do que entrou, porque a gente tem premiação. O primeiro lugar ganha R$5.000, o segundo 3 e o terceiro R$2.000. Então, além de você não precisar investir dinheiro, você ainda corre o risco de ganhar, né? Então, não tem desculpa para não ajudar. E aí, a gente está convocando, quase, porque o universo está convocando a gente para ser a mudança que quer ver no mundo, para pessoas. A gente está engajando líderes comunitários e comerciantes e autônomos local. Vixe, vocês estão ouvindo barulho? Tá tudo bem, pode ir. Vocês não ouviram a furadeira, não? Ouvi, mas eu acho que... Tá. Aí, pessoas da gestão pública é muito importante, porque vão vir ideias para ser implementado pelo poder público. Empresários, né? Empresários que possam ajudar. E professores e alunos universitários, certo? E aí, as inscrições vão até sábado. Você pode se inscrever no Instagram do Somos Um CE. Lá na bio tem um link, que é o nosso hot site. Lá tem todas as informações, o regulamento, o vídeo convidando. E faça sua inscrição, é rápido. E vem com a gente. Vem ser um com a gente, vem fazer uma nova economia girar. Certo? Contamos com vocês. Amanhã daqui a pouco eu vou colocar nos nossos canais a iniciativa, tá certo? Ótimo. Pois ajuda a gente a divulgar. A gente teve mais de metade do nosso objetivo alcançado em 24 horas, mas ainda tem algumas vagas. E a gente vai terminar... Me inscrevi junto com o Tavinho. Massa! E vai até sábado as inscrições. É isso, eu passei um pouco do meu tempo. Aí eu não sei se no final vai abrir para pergunta, estou à disposição. É assim que a gente está mudando o mundo. Tá certo. Parabéns e obrigado por ter participado aqui, né, do nosso webinar. Eu queria agora, eu queria não perguntar, eu tenho algumas perguntas para te fazer, Tício, mas eu queria agora passar logo para a Priscila, porque aí depois a gente faz as duas juntas, tá certo? Então, Priscila, eu queria agradecer, né, sua participação aqui no Impacto Ceará. E para quem está chegando agora, a Tiziana já falou, também o Marcelo Santos do Impacta Nordeste. E a Priscila também, eu também não tinha noção do que vocês eram, né? E até uma hora que eu vi lá no São Luís uma imagem grande, e aí eu comia, mas eu não sabia, né? Então, eu acho que é bem legal você falar um pouco sobre o seu projeto, né? Que não é só isso, envolve muito mais coisas por trás, não é o produto final ali, né? Que é o que a gente compra é sei lá, 5% de tudo que você faz com o seu projeto, né? Então, eu queria que você falasse e você pode usar seu tempo da maneira que você quiser, tá certo? Fale um pouco de você também. Tá, eu tenho o quê? 10, 15 minutos? Pode usar o mesmo tempo da Tiziana. Não vou fazer isso, porque a gente tem um acordo com a Tici que eu sempre cedo uma parte do meu tempo para ela. Entendeu? Ela não é amiga. Então, eu sou Priscila, eu sou pedagoga de formação, tenho muita experiência com ciências políticas também, fiz várias pós-graduações em várias coisas que você imaginar, e me disseram que a única forma da gente mudar o mundo, da gente tirar as pessoas da pobreza, era através das ONGs. Então, eu cresci acreditando que a única forma da gente causar impacto positivo no mundo era ou uma ação governamental ou as ONGs, e que as empresas não existiam para isso. As empresas existem para ter lucro acima de tudo e pronto. E eu comecei a trabalhar em ONGs, né? Minha vida inteira foi trabalhando em ONGs aqui no Brasil e fora. E em 2009, eu lembro que eu li um livro chamado Um Mundo Sem Pobreza, do Muhammad Yunus. E esse livro trazia claramente uma mensagem muito forte de que enquanto a gente não tivesse uma junção entre
empresas, governos e ONGs, a gente nunca iria criar uma estratégia de que de verdade a gente conseguisse causar impacto e mudar a vida das pessoas. A gente ia passar o resto da vida no assistencialismo e a gente não ia chegar em canto nenhum. E o Yunus trazia muito forte essa questão das empresas sociais, que são empresas que existem para resolver problemas sociais. E isso é muito, para quem vem do terceiro setor, pensar que uma empresa pode fazer o bem é quase impossível. E aí eu cresci nessa ideia. Em 2016 eu saí da ONG que eu estava trabalhando e eu comecei um negócio de impacto social sem saber direito o que isso significava na prática. Eu sabia a teoria, eu já tinha lido muita coisa, eu já tinha participado de alguns congressos e tal, mas eu não conhecia na prática o que era empreender de fato um negócio de impacto social. E nesses erros e acertos, né, nesse processo todo, a gente se encontra enquanto um negócio. O que é um negócio de impacto, né? Quem está chegando aqui perguntando, poxa, elas estão falando de tanta coisa, falando que está dando um cartão para as pessoas saírem da pobreza, né? Pelo menos nesse momento, ter alguma coisa para comer. O que é isso? Então, o negócio de impacto ele existe para resolver um problema social. São empresas que nascem para resolver problemas sociais ou ambientais ou econômicos, o que for, mas elas nascem com um propósito maior. O lucro dessas empresas, ele existe, ele tem que existir porque ela é uma empresa, mas ele não está acima da missão dela enquanto resolver esse problema. Por isso que muitas vezes a gente fala que um negócio de impacto, ele nasce de um jeito e ele se modifica para atender uma necessidade que é o problema a ser resolvido. E essa resolução do problema faz com que a gente encontre modelos de negócio que são altamente viáveis e que realmente estão mudando o mundo. E aí surge a Muda Meu Mundo, né? A Muda Meu Mundo nada mais é do que uma empresa de impacto que ela existe para resolver um problema que é a falta de acesso a alimentos. A gente vai estar, daqui a alguns anos, com sérios problemas de alimentação. Se todo agricultor familiar, ou se todo filho desse agricultor resolver vir para a cidade trabalhar, primeiro que a gente não vai ter emprego para todo mundo, a gente vai estar aumentando o nível de pobreza na cidade e a gente vai comer o quê? Por mais que a gente fale que a gente vai ter impressora 3D, que a gente vai ter cápsula, essas cápsulas e impressoras, elas não vão chegar para a maioria da população. E para resolver o problema da alimentação chegar para todo mundo, a gente precisa resolver um problema antes, que é o quê? Oferecer mercado para que esses agricultores consigam escoar o produto deles de forma justa. Então, ao invés dele estar na mão de alguém que vai comprar o produto dele bem baratinho e vender na cidade bem caro, a gente criou toda uma tecnologia que a gente fala, a gente está em constante mudança, né? Mas assim, de 2019 para cá, a gente tem se posicionado como a Muda Meu Mundo, ela é uma empresa que existe para resolver o problema da alimentação, conectando o agricultor familiar com o varejista, através de dados e de informações que facilitem essa comunicação e evitem desperdício, perda e todas as outras questões que estão por trás disso. Então, o que a gente está fazendo hoje, a gente desenvolveu uma tecnologia agora, onde a gente capta esses agricultores familiares também de forma online. Esses agricultores têm acesso à internet. Muitos, ou a maioria deles, usam o WhatsApp. Mesmo que não saibam ler e escrever, eles usam o WhatsApp com o áudio. E a gente consegue se comunicar, a gente desenvolveu uma plataforma de aprendizagem, então eles estão sendo capacitados online, fazem um processo de certificação com a gente e começam a escoar esse produto. Então a gente tem toda uma avaliação de precificação para entender se essa precificação que está sendo praticada com eles, ela é justa no âmbito de mercado e que vai fazer realmente diferença na vida dele. Então, hoje a gente está com cerca de 30 agricultores recebendo mensalmente, recorrente, uma renda pela geração de comida que ele está produzindo. Então, à medida que ele produz, a gente tem esse plano de produção, à medida que ele vai produzindo, ele vai aumentando a renda dele, vai mais agricultores entrando nesse grupo e a gente vai tendo mais comida para escoar na cidade. Um dos grandes objetivos é, além de melhorar a renda desse agricultor familiar e trazer realmente essa sobrevivência recorrente, porque não adianta eu comprar hoje e amanhã eu não comprar, né? Eu compro esse mês, amanhã eu digo, eu não tenho mais. A gente está criando um mercado, uma viabilidade de mercado. A gente também está trazendo para o supermercado uma estratégia de gestão desse FLV, que a gente chama, né, de frutas, legumes e verduras,
mais sustentável, onde ele vai evitar perda, onde ele vai ter uma inteligência para resolver que tipo de produto ele traz, como é que esse cliente se comporta, e a gente está trazendo isso para dentro do varejo, fazendo com que esse produto, que é um produto livre de agrotóxico, ele esteja sempre, que é a nossa meta, 20% abaixo do orgânico. Então, a gente começou a mudar. Olha, isso aqui como a gente está hoje, tá? A gente já está num outro momento, já pensando no ano que vem que a gente vai estar em mais um estado. Te prepara, Tiziana. Mas a gente não começou assim. A gente começou de uma forma muito, muito, muito simples, tentando entender se fazia sentido para os agricultores esse tipo de ajuda. Porque quando a gente chega para conversar com um agricultor familiar, que ele nunca ouviu falar do nosso trabalho, ele sempre pensa que a gente está para um tipo de ação assistencialista. Então, ele vai olhar e vai dizer, mas eu estou precisando de um poço. E a gente fala, olha, a gente não tem poço. O que a gente tem a gente vai te ajudar para que você saiba como fazer essa plantação e a gente vai escoar essa produção regularmente para você. E aí você vai construir o seu poço. Ele faz pelas próprias forças dele. O que eu faço é encontrar um caminho, e esse é o diferencial, eu faço encontrar um caminho de mercado para que essa viabilidade e essa sustentabilidade financeira aconteça pelo intermédio dele, porque ele mesmo se dispôs a fazer. Então, os negócios de impacto, eles surgem com essa ótica, né? A gente sai daquele momento do assistencialismo, que o assistencialismo ele é muito importante, né? A gente fala das bolsas que o governo dá, que são extremamente importantes, mas eles precisam evoluir. Porque se a gente continua só no assistencialismo, as pessoas acabam não evoluindo e a gente não consegue mudar o mundo de verdade. Quantos milhões de reais já foram doados para a África, para o Haiti? Eu já vi de perto essa situação. E a gente não vê a mudança. Por quê? Porque a gente precisa fazer as doações, mas elas precisam ter um limite para que a gente precise instrumentalizar as pessoas dos lugares para que eles criem negócios, pequenos negócios, que eles consigam gerar renda dentro da comunidade, como a Tis está fazendo com esse O é Dinheiro, e faça com que as pessoas realmente saiam da pobreza pelos seus próprios meios, né? E essa é a transformação que os negócios de impacto trazem. E não é uma coisa pequena, não é uma coisa que uma pessoa está fazendo. O mundo está olhando para as empresas que têm se posicionado em relação a impacto. O mundo está olhando e olhando com outros olhos para as empresas que têm propósito, mas propósito de verdade. Chegou o tempo do cliente dizer assim, será que essa marca faz mesmo? Não, ela tem que provar que ela faz. E esse provar que ela faz está fazendo com que as empresas repensem os seus valores. Grandes empresas, pequenas empresas. A gente tem a Natura como um baita exemplo de uma empresa que é capitalista consciente, uma empresa B, uma empresa que tem toda uma história aí de cuidado com as pessoas, com o meio ambiente. E a gente tem empresas nascendo, como essas que a Tis falou agora, que são empresas que estão criando um aplicativo onde você consegue viabilizar um serviço rápido, como quero instalar o ar-condicionado. O que eu faço? Eu consigo lá uma pessoa que faz isso. Então, esse mundo que a gente está vivendo agora, eu acho que é um momento muito propício para a gente entender que a gente tem questões básicas de pobreza, questões básicas que precisam ser resolvidas, e a gente pode resolver isso além do terceiro setor. As empresas também podem resolver isso. As empresas podem resolver isso e elas podem resolver isso de uma forma lucrativa. Mas não é errado ganhar dinheiro, a gente não está ganhando dinheiro em cima de ninguém, a gente está ganhando dinheiro com as pessoas. Essa é a diferença. Quando eu falo de negócio de impacto, eu não estou falando de eu vou lucrar em cima da pobreza, não. Eu vou fazer com que as pessoas saiam da pobreza e à medida que elas saem, eu consigo lucrar junto. É uma coisa de equilíbrio, é o que o Michael Porter fala muito pra gente de valor compartilhado. Quanto mais eu gero riqueza, mais eu gero riqueza para quem está perto de mim. E a gente cresce junto nessa construção. Então, eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, né, no mundo, eu fico assim, né? Gente, como é que a gente tem tanta tecnologia, a gente mapeou o genoma e a gente não conseguiu vencer um vírus. Um vírus fez com que o mundo inteiro se trancasse dentro de casa. Isso é muito sério. E isso faz... E aumentando a pobreza. Então, se a gente já tinha um nível de pobreza no Brasil alto, a gente vai ter esse aumento. Então vamos liberar para todo mundo sair de casa. Não, o pensamento não é esse. O pensamento é como é que eu resolvo essa situação da economia. E eu vejo muito, muito forte as empresas surgindo, pequenos negócios, empreendedores, pessoas que têm ideias na cabeça que você possa achar o mais absurda do mundo. Isso pode acontecer, pode dar certo, pode te fazer
né, gerar renda para você, pode fazer gerar renda para muitas pessoas e pode fazer muitas pessoas saírem da pobreza. Então, eu acho que é uma nova forma da gente ver o mundo. Eu acho que a gente está vivendo este momento de repensar a economia. A gente tem países repensando a economia. O último Fórum Econômico Mundial falava de capitalismo consciente, falava de empresas de impacto, de propósito, e a gente precisa observar isso como um movimento sem volta. Não é uma moda, é um movimento que chegou para que a gente olhe para dentro da gente e entenda que não é só dinheiro, que a gente pode mudar o mundo. Parabéns e obrigado. E eu acho o seguinte também, para complementar, primeiro, é incrível, você é incrível, viu? Impressionado. Impressionado eu sou carente com a Priscila, não vai não? E eu acho assim que esse problema que a gente está vivendo, que é um problema que o mundo todo está vivendo, está mostrando para a gente que o mundo é igual, né? Então, as pessoas passam pelos mesmos problemas, né? Somos um. Então, somos um. Então, o Somos Um não é só Ceará, não, é o mundo todo. É o mundo. Então, tipo, o que a gente desenvolver aqui, agora a gente já sabe que vai dar certo em qualquer canto. E eu acho assim que o seu projeto é muito legal e há muitos anos atrás a gente já fez isso. Na época, a gente não conhecia esse capitalismo consciente. Então, a gente tinha uma produção de carneiro na época e quem fazia, e a gente foi na comunidade toda ali do Caneco Amassado, não sei se vocês conhecem, mas assim, Paraipaba, né? E a gente fez algumas famílias, né? A gente levou o Sebrae para lá para poder conscientizar um pouco sobre empreendedorismo e tal. E as pessoas, elas produziam e a gente comprava de todo mundo, era mais barato para a gente fazer a terminação do produto da gente, o início e o fim, né? na comunidade das pessoas. E fez com que essas pessoas, geralmente, elas trocam carneiro por comida e tal. E elas passaram o produto dela, né, e ganhar o dinheiro delas e começar a utilizar o dinheiro mesmo. Então, hoje a gente não tem mais esses produtos, mas eu acho que nessa época a gente fazia um pouco desse exemplo que vocês estão fazendo. Mas aí, falando um pouco, voltando para vocês, eu queria que o Marcelo fizesse algumas perguntas para vocês. Marcelo, pode fazer, Marcelo? Posso sim. Bem, muito legal a exposição das duas, achei super legal. Eu conheci um pouco mais o modelo de negócio da Priscila, né? É uma questão muito importante hoje aqui no mundo também, para escoar toda essa produção, também a produção de orgânicos, tal, que ainda é muito caro. Eu acho que em breve, aí, com esse modelo de negócio, os orgânicos vão chegar de forma mais barata também. A Tiziana também, que desenvolve todo esse diversas iniciativas, eu conhecia só alguma delas, devo admitir, agora conheci outras muito legal também, parabéns pelo trabalho, mas eu queria fazer uma pergunta em cima do que a Priscila falou sobre essa questão da diferença. Quando a gente fala muito social, muitas pessoas às vezes pensam mais em ONGs, como você falou, também tem a sua origem no terceiro setor, e você falou muito também de como funciona um negócio voltado para o social, não só para o social, né, mas que tem um social dentro da sua missão. E isso é um ponto que a gente tem que ser reforçado também, porque como todo esse setor ainda é muito novo, aqui no Nordeste mais ainda, e no Brasil como um todo, quais são os maiores desafios que você encontrou na hora de criar um negócio financeiramente sustentável, que pudesse dar um lucro, pudesse dar uma remuneração legal para você, e ao mesmo tempo você pode também trazer todas as outras pessoas? Qual foi o conhecimento que você desenvolveu que te ajudou nessa direção? Eu não sei nem dizer que conhecimento, porque são tantos, e todos os dias a gente busca, né? Geralmente o financeiro, né? Essa parte financeira, para quem tem o lado social, muitas pessoas têm, mas aliar o lado social com essa visão financeira de negócios também para. Eu acho que entra muito a questão da gestão também, de você entender muito da gestão, de você ser muito estratégico no que você está pensando. O grande desafio das empresas de impacto é conciliar a maximização do impacto com a maximização do lucro. Eu preciso me manter ao mesmo tempo em que eu preciso gerar impacto. E é muito comum o nosso coração, que é do bem, ficar muito, mas eu não estou conseguindo me pagar, mas olha que lindo que eu estou fazendo, eu estou, né, mudando o planeta e tal. É muito comum a gente fazer isso. E assim, esse é o maior desafio, e eu acho que esse desafio não é nem só em técnica, é muito mais na nossa cabeça da gente entender que não tem problema lucrar, que às vezes a gente acha
principalmente o novo empreendedor, ele acha, ai, mas eu tô fazendo isso aqui, será que tá certo? Você tem que conciliar. E aí é onde eu acho que entra muita parte estratégica, né? De você realmente, quem vem do terceiro setor como eu, a parte social já está muito dentro da gente. A gente já sabe o social, a gente já sabe como fazer. O outro lado é, ok, como é que eu estudo, então, a administração, a gestão, a parte financeira, como é que eu coloco isso em prática para eu poder juntar as duas coisas, entendeu? Eu não preciso reforçar o meu lado social eu já tenho. Como é que eu junto a outra parte, que é a financeira e tal? E é um quebra-cabeça. Assim como toda startup, a gente passa por momentos muito difíceis. A gente passou por um momento muito difícil em 2018 e a gente conseguiu, eu assumi a empresa só, a empresa começou comigo com a minha irmã. Em 2019 eu assumi a empresa só, a gente mudou todo o modelo de negócio e a gente só viabilizou financeiramente, porque todo o meu dinheiro tinha dado para o que estava para trás, pelo apoio do Somos Um. E aí a gente está conseguindo, e hoje a gente consegue, não vou nem dizer quando é que a gente vai ter break-even, para não causar o suspense, até porque a minha equipe deve estar assistindo. Mas assim, são esses cuidados que a gente tem que ter, né? De aprender sobre gestão, sobre administração, porque é uma empresa, aprender sobre finanças é uma empresa, buscar parcerias. Ah, mas para eu abrir um negócio novo eu preciso de investimento? Não, nem sempre. Nem sempre. Mas dependendo do que você vai fazer, de como você vai fazer, do nível que você tá, aí sim. Mas é uma jornada. Você não vai buscar investimento, igual vai ter o hackathon agora, que você vai participar e se sua ideia for boa, você ainda vai ganhar dinheiro. Isso é uma maravilha. Não teve isso comigo no começo, não. Exato. Já teve na segunda fase. Então, assim, não é só se munir do social. Para você ter uma empresa de impacto, você também precisa entender sobre a parte da administração, das finanças. Perfeito, legal. É isso aí, pessoal. E, Tice, como foi que a Priscila chegou a você? Menina, se eu te contar. Boa história. Boa história. Eu não sei se tu já ouviu falar de fluxo divino. Fluxo divino que eu falo é porque quando a gente se conecta com o nosso propósito, a gente entra num fluxo divino. É que tudo vai se conectando e a gente não precisa mais fazer uma energia, um esforço enorme, gastar uma energia enorme para conseguir isso aqui, que normalmente acontece na nossa vida. A gente faz isso aqui, que é uma bobagem, assim, um passo e acontece uma coisa incrível, porque a gente está no fluxo divino. E aí a Priscila mandou um e-mail para a Serrolim Engenharia. E dizendo que isso queria... em 2017. Ela mandou e a Viviane, que é a nossa coordenadora de marketing, recebeu e mandou um e-mail para mim. Só que eu tava com tipo 800 e-mails para ver. Eu falei, Viviane, eu não tenho condição. Vê o que é e resolve. Ela falou assim, não, mas isso é a tua cara, Tis, tu precisa ver. Aí eu falei, faz o seguinte, imprime e bota, pede para estar dentro do meu carro, que quando for à noite eu leio ou em algum lugar que eu parar. Tá bom. Não foi tão sustentável, né? Mas era como eu dava. A Joana, do Mercadinho São Luís, me liga no dia seguinte. Isso foi na época que eu tava, aí eu vou voltar um pouquinho também. O Mundo Sem Pobreza, que é esse livro que a Priscila leu, foi o mesmo que me deu o start do Somos Um. Eu tava lendo esse livro e aí me veio aquela frase que ele fala assim, que o meu sonho é que um dia as pessoas precisem ir para o museu para saber como era viver na pobreza. Aí eu caí no choro e falei, esse também é o meu sonho, o que eu preciso fazer para isso? E aí foi quando eu vi que os negócios também, a mesma história aí da Pri, só que a dela foi 8 anos antes, por isso que eu falei que ela que me ensinou. E aí eu tava, nesse momento, lendo esse livro, criando o Somos Um, anotando e tudo. Aí a Joana do Mercadinho de São Luís me liga e falou, Tis, eu conheci uma pessoa que eu preciso que tu conheça. Aí eu, é mesmo? Ela disse, vocês precisam sentar. Aí eu falei, tá bom, quem é? A Priscila do Muda Meu Mundo. Eu, menina, eu vi isso em algum lugar, esse nome. Quando eu olhei pro lado, tava no banco do meu carro. Eu falei, valha, eu tô precisando ler aqui o material desse negócio. Ela depois lê e recebe ela. Aí na hora eu marquei, eu com a minha vida bem calma, marquei com ela e não disse para minha secretária, ela agendou outra coisa para mim. A pobre da Pri foi lá no meu escritório, deu com a cara na porta, porque eu não tava lá. Aí, assim, não sincronizou a agenda. Eu, pelo amor de Deus, Priscila, desculpa, tá muito confuso e tá... Inclusive, a partir dessa ação, eu não marco mais nada, eu mando ligar para minha secretária, só ela que administra, porque é horrível isso, achei péssimo. Mas aí, logo na sequência, a gente conseguiu sentar, e aí foi um match muito incrível, e aí eu comecei a aprender muito com ela, literalmente, né, porque ela já estava nesse mundo há mais tempo do que eu.
Ela é uma ótima professora, literalmente, ela é professora da Unifor, da pós-graduação, mas a gente fez um curso com ela, eu e o Edson, lá na Unifor, um curso de uma semana, que era modelando negócios de impacto. E daí, enfim, a gente se aproximou e aí os propósitos se uniram e agora a gente investe no Muda Meu Mundo aí e a gente está fazendo junto. Mas a outra coisa que eu queria falar, que ela brinca que me dá mais tempo, né? Me dá o tempo dela, é porque quando eu comecei a me deparar com tudo isso, eu falei, Priscila do céu, eu vou usar o meu talento que eu tenho de comunicar, porque eu não tenho alguns talentos. Financeiro eu sou péssima, tem algumas coisas que eu não tenho talento mesmo. Tecnologia eu sou péssima, mas esse talento de se comunicar, eu sei que eu tenho. Eu falei, as pessoas precisam conhecer isso, precisam saber disso. Eu vou ser a comunicadora desse assunto até que todas as pessoas numa mesa de restaurante, até que todas as pessoas saibam o que a gente está falando e para aquela história de dizer, bicha doida, utópica, isso é ilusão, tá vendo que isso não é real, né? Oh, meu Deus do céu. A Priscila escutou muito isso, eu também, já, louca, né? Tá. Então, hoje a gente nem se acha mais tão louca, porque vem o Papa e diz que quer criar uma nova economia, vem aí as lideranças em Amsterdã e diz que nos próximos anos todas as empresas vão gerar impacto positivo. Vem o sistema B certificando as empresas no mundo inteiro que geram impacto positivo. Então, hoje está bem mais fácil nossa vida, né? Porque a gente foi taxada de louca algumas vezes. E assim, como ela falou que não é moda, a partir desse momento, eu comecei a ser chamada, eu já era convidada para algumas palestras para falar de mim, da minha vida, e eu aceitava 1 a cada 10 que eu era convidada. A partir daí, eu passei a aceitar todas. Tinha semana que eu fazia 6 palestras, uma loucura. E aí, hoje, pelo menos, é tudo no computador, né, live. Mas não, lá antes era se deslocando. Teve dia que eu fiz entrevista na televisão de manhã, palestra na hora do almoço, palestra 7 da noite, num dia só. Mas era uma vontade de gritar para todo mundo ouvir que é possível, como é que faz esse negócio, sabe? E nas minhas palestras tem um slide que eu sempre mostro que é o seguinte, gente. As empresas que não fizerem isso por consciência, elas vão precisar fazer por sobrevivência. Né? Só que eu achava que ia demorar um pouco mais para isso. E aí, não. Dia 10 de março agora eu dei palestra na CDL, dia 11 de março eu dei palestra na FIEC, Comércio e Indústria. Eu falei isso, o povo olhou para mim com os olhos desse tamanho. Na semana seguinte a gente entrou em quarentena. Eu tive gente que mandou mensagem assim, me dá o número da cena, porque pelo amor de Deus, eu achei que ia ser tão rápido. Eu falei, não, mas eu também não achava. Eu achei que a gente ainda tinha um tempo, achava que ia ser na próxima geração, por exemplo, entendeu? Mas não. Foi limitação minha, eu estava cega. O planeta não tem mais tempo, a humanidade não tem mais tempo. Ou é agora por uma questão de sobrevivência do ser humano, ou é. E aí a gente está vendo aí que as empresas que realmente não fizerem isso, ela não vai conseguir reter talentos, porque os jovens não vão querer trabalhar numa empresa que não tem propósito real, da alma, com ação, com reportando impacto. Os clientes estão cada vez mais exigindo. Eles não estão comprando o que você faz, ele vai comprar como você faz e por que você faz, né? Os produtos, eles vão ser iguais. O que vai mudar é porque a motivação, o propósito, como você está fazendo, os impactos que você está gerando. Então, as empresas vão precisar se reinventar. Tem algumas que já estão no caminho do capitalismo consciente, outras estão muito distantes e vão ter que correr mais. Mas o fato é que o tempo está acabando. Tem que correr muito, né? E é um caminho sem volta, né? Não adianta a gente achar que é para poucas, não. A gente precisa entender que a gente está vivendo num mundo, a gente está falando muito de globalização, de que a gente precisa parar de pensar globalizado, a gente não tem que pensar, não pensar globalizado, na verdade a gente tem que pensar humanizado, né? É como é que eu ajo, mas eu não ajo para mim, eu ajo pelo quem está perto de mim. Não adianta só eu fazer aqui na minha casa, existem pessoas que vão ser impactadas se eu não fizer por elas. Então, isso é uma consciência que a economia, olha que coisa linda, a economia está virando mais humana. O número, né? A gente está começando a prestar atenção que não é só pagar o salário do funcionário. Você precisa gerar o bem-estar dele para que ele continue. Então, isso é essa nova economia que a gente está falando, né? Não é só chegar numa terra e explorar. É eu fazer com que essa terra seja produtiva, cada vez mais produtiva e traga sustentabilidade.
E uma coisa que a Pri falou é que os agricultores estavam esperando uma ação assistencialista e ela foi lá e falou, não, você vai prosperar com o seu recurso e o limite da sua prosperidade vai ser o limite da sua capacidade de produção, né? Uhum. Que é exatamente por isso que a gente se alinhou muito bem, porque é o mesmo propósito do Somos Um, como eu falei no início, né? É ensinar a pescar, é fazer com que a pessoa ela consiga prosperar pela força de trabalho dela, pelo conhecimento dela. E o Yunus tem um videozinho que ele fala da experiência que ele teve para fazer a joint venture com a Danone e a Grammy, né? A Grammy e Danone. E ele fala que o dólar para o assistencialismo, ele é $1 e pronto, certo? Ele comprou uma cesta básica, ele é $1 e pronto. E o dólar investido em negócios de impacto, ele gera muito mais impacto, ele rende muito mais, porque ele não vai dar o resultado só de $1, ele pode dar de 2 ou de 3 ou de 4, entendeu? Então, tem os desafios das empresas gerar impacto para mudar o mundo, e tem os desafios também das ONGs conseguirem também algumas, até a Yunus Brasil está apoiando algumas ONGs para desenvolverem seus próprios negócios de impacto para ter a sustentabilidade da ONG, que também é uma frente super legal, né? Porque para não ficar esperando só viver de doação, que é o caso, por exemplo, que a gente fez no Estrelário, né, com a Edisca, que é uma fonte que 100% do lucro vai para a sustentabilidade da Edisca. Então, é uma outra frente que não vamos entrar aqui, porque é outro assunto, mas estou só querendo abrir que também é uma possibilidade, eu também estou trabalhando nisso lá na Edisca. Vocês, Priscila, você já ouviu falar na ASDA, uma associação que tem na Inglaterra? Não. Sugiro que vocês olhem, que pode ser um futuro aí bem grande para vocês. Eles são o que mais ou menos a Priscila é, como Muda Meu Mundo, mas eles cresceram de um jeito que eles são o próprio supermercado agora, né? Então, só vende lá dentro pessoas que produzem orgânico, produzem pequenas agricultura familiar dentro de um espaço onde hoje eles têm centenas de... Está na Europa toda já, né? Então, tem lá o produtor do ovo caipira, o produtor do ovo caipira, não é empresa grande de ovo caipira, não. São os produtores locais de ovo caipira, produtor local de verduras, legumes e tal, entendeu? E cada região vende o que produz. Então, aquele supermercado ali, Asda, vamos supor, do Paracuru, só vende os produtores do Paracuru. O de Tapipoca só vende Tapipoca. E aí vai, entendeu? Então, é um negócio legal para vocês verem como é. Ele tem eventos gigantes lá no norte da Inglaterra. Eu fui lá visitar, um negócio muito grande. Mas começaram também pequeno, né? Mas vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem participado, né, do nosso 4º webinar. Pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. Antes eu não sabia nem o que era webinar, viu? Mas agora eu estou bem evoluído aí. Então, na quinta-feira que vem, a gente tem toda quinta, 5 horas da tarde. Então, quinta-feira que vem, nós temos aqui outra pessoa que foi indicada pela Tiziana, que é a Adriana Bezerra, do Flow Desenvolvimento Integral. E a seletiva, né, que eu não conheço, mas foi indicada pelo Arrudo, né? Que ela é uma empresa B também. Pronto, quem vai falar com a gente é a Rose Moreira, que é a Rose, ela é a CEO lá da seletiva. Então, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Toda vez que alguém se apresenta aqui, eu faço um convite para ser nosso embaixador, né? Que são pessoas que vão sugerir melhorias e também podem indicar cases para a gente apresentar. Não é nada assim muito difícil, né? Eu ia perguntar o que o embaixador tem que fazer, porque eu não estou conseguindo. É uma coisa simples, né? Não é nada... Como a gente é informal, é algo informal também. Mas, assim, eu acho que todo mundo gosta de ajudar, né? Todo mundo gosta de... É isso aqui que eu queria que fosse um canal, realmente, onde as pessoas possam se apresentar de forma informal. Ou seja, vocês viram que não tem nada muito complicado, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo está no YouTube, vai ficar lá. E também está esse do Zoom, a gente vai cortar e fazer alguns videozinhos para fazer a promoção do próximo evento, que vai ser na quinta-feira que vem, tá certo?
Eu queria só dar a palavra para vocês, 30 segundos para cada um, para a gente dar um tchau e seguir a vida, né? Posso começar? Pode. Obrigada pelo convite. Estou aqui junto com o Pri. Já demos algumas palestras juntas. E eu quero convidar você, que gostou do que a gente está falando, que quer também ser a mudança que você quer ver no mundo, para se inscrever no Desafio Retoma Ceará, lá no Instagram do Somos Um CE, para vir com a gente fazer essa mudança e fazer uma economia girar nos bairros de Fortaleza. Obrigada. Obrigado. Eu também agradeço e agradeço essa oportunidade de a gente estar comunicando mais sobre negócios de impacto, né? Como a Tice falou, a gente já está junto há algum tempo e a gente já roda falando sobre isso e muito, assim, reforço esse convite da Tice. Se a gente conseguir pensar junto em soluções para trazer de volta nessa melhoria econômica do nosso estado, a gente já vai estar fazendo muito para mudar esse mundo. Então, é um convite muito especial para que as pessoas entrem lá e se inscrevam e tragam ideias e criem ideias e empreendam e criem novos negócios para que a gente consiga realmente melhorar a vida das pessoas do nosso estado. Eu gostaria de agradecer também ao Rodrigo pela oportunidade. Foi um prazer conversar com todos também. Tiziana, muito prazer te conhecer aqui. É muito legal o trabalho que você desenvolve. A Priscila também. Eu deixo o convite aqui, mais uma vez, reforçando, para participarem da primeira chamada Impacta Nordeste de Negócios Socioambientais. Nós vamos premiar, nós vamos conectar com investidores. Entra lá, impactanordeste.com.br. E, Rodrigo, estender aqui a nossa parceria. Sempre quando tiver uma live, nós vamos divulgar também nas nossas redes sociais. E para a Priscila e para a Tiziana também, tudo que vocês quiserem divulgar, colocar para frente, espalhar a palavra aí para o pessoal aqui, não só no Ceará, mas no Nordeste todo, ficamos à disposição. E agradeço a todos que nos assistiram aqui hoje e essa oportunidade mais uma vez. Tice, você pode somente dizer qual é o site que se inscreve? somos1ce.com.br, mas pode entrar pelo Instagram, o Instagram Somos Um CE, aí lá na bio do Instagram tem o link. Certo. Então, boa sorte a todos, saúde a todos. Desculpa não ter perguntado como vai a saúde de vocês e da família de vocês, mas espero que esteja bem, né? E é isso, pessoal. Então, vamos seguir nossas vidas, né? E sem esquecer do capitalismo consciente aí, que acho que já estava entre nós, mas agora veio para ficar. Então, um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau. Então, pessoal, não se esqueçam, quinta-feira que vem, nós teremos a presença de Adriana Bezerra, do Flow Desenvolvimento Integral, e da Rose Moreira, da Seletiva. Aguardo todos vocês. Sigam nossas redes sociais. Nosso site é www.impactoceará.com.br. Nosso Instagram é Impacto Ceará, YouTube Impacto Ceará, Facebook Impacto Ceará, LinkedIn Impacto Ceará. Tá certo? Lá vocês vão encontrar tudo que precisa saber para assistir às nossas lives. Até mais.